Aqui no programa Prevenir, nós vamos conversar com a Mariana de Abreu Reis Dazi, que ela é fisioterapeuta e também educadora física. Então, nós vamos conversar um pouquinho dentro do Setembro Vermelho, essa parte do corpo, do exercício físico, da atividade física. Então, Mariana, quando quiser, pode começar. Você preparou uma apresentação, né? Pode. Então, bom dia a todos. Vou falar um pouquinho dos benefícios, né, do exercício físico para o idoso. A minha formação eu sou fisioterapeuta e educadora física, com uma especialização mais voltada para geriatria e neurologia. Trabalhei bastante tempo aí no Hospital do Servidor, que eu amo de paixão. Vamos lá. É um assunto muito amplo, então eu vou pontuar algumas questões para a gente discutir. Então, a Organização Mundial da Saúde define esse idoso como indivíduo com 60 anos ou mais. E essa população vem aumentando muito. Então, de 1980 a 2000, a gente teve um aumento de 7,3 milhões de habitantes, e assim foi seguindo. A ponto de a Organização Mundial apontar que nós seremos em 2025 o sexto país com maior número de idosos. Só que esse aumento populacional, ele não acompanha, né, todo o aumento que tem que vir de políticas públicas, de programas de prevenção e também de atendimento, né, de reabilitação e de educação para a saúde para esse idoso. Para que esse crescimento acompanhe também uma evolução com qualidade de vida. Quando a gente ainda fala da Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde como uma situação de bem-estar físico, mental e social. E essa é uma definição muito ampla, né? Aqui estão incluídos o meio ambiente que esse idoso, que esse ser humano está inserido, seu estilo de vida, condição de saneamento básico, acesso à cultura, educação. Então, quando a gente tenta abordar essa questão da saúde, a gente tem que pensar em todas essas questões. E também quando a gente vai propor uma atividade física. A atividade física entra como um dever, hoje, do Estado e um direito dessa população. Então, quando a gente... Por quê? Né? Por que o exercício físico, hoje, ele é um dos deveres do Estado em relação à saúde? Então, ele trabalha em todos os sistemas corporais. Então, no sistema cardiovascular, ele faz uma melhoria desse bombeamento do sangue. Então, a gente tem o sistema cardiovascular como uma bomba, que é o coração, e um circuito de alta pressão, de troca de nutrientes, e um outro de coletas, que exerce uma baixa pressão. Este sistema é influenciado pelo débito cardíaco, que é essa quantidade de sangue que ele ejeta por minuto, né? Que tem relação com essa frequência cardíaca e o volume sistólico. Como que o exercício age? Ele aumenta essa condição de ejeção do coração. Então, se a gente consegue ejetar mais sangue, a gente não tem necessidade de um trabalho tão grande cardíaco, com uma consequente diminuição dessa frequência cardíaca, fazendo com que esse indivíduo proteja o seu coração. Na pressão arterial também, se a gente tem uma melhoria desse débito cardíaco e também dessa resistência periférica, a nossa pressão arterial melhora. Então, todos esses condicionantes do sistema cardiovascular que o exercício influencia, como o débito cardíaco, o volume de ejeção, a frequência cardíaca e a pressão arterial, elas são indicativos de saúde do sistema cardiovascular. Além aí desses só resumir, transformando isso que você falou, quando eu faço exercício, se o meu coração bate muito rápido e sai pela boca, é sinal que o melhor exercício é aquele que, apesar da atividade física, o seu batimento cardíaco ainda continua, não está muito acelerado, não é isso? Durante o exercício, ele vai acelerar, principalmente nos indivíduos sedentários que iniciam. E com o tempo, a gente vai treinando essa musculatura. Então, no repouso pós-exercício, a gente vai ver uma melhora incrível em relação à frequência cardíaca. Se aquele indivíduo apresentava ao repouso 90 batimentos por minuto, depois de uma prática de exercício que seja regular, né? Esse indivíduo em repouso vai apresentar 60. 70, né? No que é um indicativo, então isso é um indicativo que o seu coração está bom, né?
tá bom. Mesma coisa no exercício, né? Quando o sedentário começa o exercício, ele vai a 200, 180, e depois ele começa a praticar a mesma atividade com um batimento de 120, no máximo 110. Então, isso é um condicionante de saúde do coração. Se ele não precisa bater desesperadamente, a gente vai ter mais saúde nesse coração. Além de muitas outras coisas, como melhorar o aporte de oxigênio, como os sistemas também que são extrínsecos, que eu vou falar agora, né? Então, esses são os mecanismos intrínsecos. E os mecanismos de controle extrínsecos do coração, como o sistema simpático e parasimpático, também são afetados pelo exercício. Então, com a prática regular, a gente consegue que esse equilíbrio aconteça de forma mais amena. Então, a gente não vai ter aquele disparar do coração logo que começa. É um corpo que se acostuma com aquela atividade e que controla, equilibra o seu coração, esse sistema, para poder atender essa demanda. Certo? Certo. Vamos lá. Vamos aí, seguir. só para a gente ir pondo levando para a vida prática também, né? Porque muito do nosso público aqui são pessoas que não têm formação em saúde. Então, o parasimpático é quando você está mais relaxado, né? Então, no estresse, por exemplo, o simpático é o que está dominando e o parasimpático é o que te relaxa. Então, ajuda também nessa parte do estresse, né? Ajuda bastante. A gente controla esse sistema porque eles não façam picos, né? Tudo que são os extremos, né? Eles causam prejuízo ao nosso sistema. Então, o que acontece? O exercício ele consegue manter o nosso sistema mais em equilíbrio. Tanto o sistema parasimpático e simpático, que dão esse ativar e relaxar, quanto os controles de coração, de aporte de oxigênio, eles ficam mais equilibrados. A gente tem uma homeostase, um equilíbrio do nosso corpo com a prática do exercício. Então, como, né, isso acontece? Vamos fazer um resumo assim para o nosso público. A gente tem o maior volume de ejeção. O coração que acostumou a trabalhar, que ficou mais forte, porque ele é um músculo, ele ejeta mais sangue. Então, eu não preciso bater ele desesperadamente. Eu posso, que a minha frequência cardíaca diminui, e mesmo assim eu consigo mandar para o meu corpo um aporte de oxigênio ideal, né? E esse trabalho diminui. A gente também tem uma facilidade da remoção das mitocôndrias, que seriam o que a gente transforma em energia para o nosso corpo, né? Então, essa remoção é mais fácil, a gente tem mais energia. E junto com isso, essa maior quantidade de sangue, né? Esse maior volume de ejeção, também consegue tirar essas organelas que ficam dessa remoção, que são disfuncionais e lesam o nosso coração. Então, a gente tem uma diminuição com o exercício das lesões do músculo cardíaco também. Isso influencia onde? Na hipertensão, melhorando essa pressão, já que a gente melhora o débito cardíaco, a gente melhora a pressão, na diabetes, na obesidade, na hipercolesterolemia. Então, a gente tem melhora de todas as doenças aí do sistema associadas ao sistema cardíaco. Tudo bem? E na parte pulmonar? A gente divide para conversar, mas eles funcionam muito em conjunto. A gente tem mais o aporte do VO2 máximo. O que é isso? É a quantidade de oxigênio que eu, Mariana, consigo tirar do ar, transportar e utilizar lá no meu músculo. Então, o indivíduo que pratica exercício, ele consegue pegar mais esse oxigênio. Por que isso é tão interessante e importante? Porque eu consigo fazer as coisas do meu dia a dia. Então, ir ao mercado, fazer uma caminhada, com menos cansaço, com mais... eu potencializo o meu sistema para as atividades de vida diária. Então, de novo, ligado ao coração, né? A gente aumenta aquele volume que o coração consegue levar, a quantidade de sangue enviado e ainda a capacidade de tirar desse sangue o oxigênio que o meu músculo precisa. Tudo bem? E daí a gente tem também vários estudos que apontam que quanto mais alto esse VO2, menor o risco cardiovascular, de neoplasia, de diabetes tipo 2. Isso é uma medida que vem com uma condição genética. Mas a gente sabe hoje que um sedentário que passa a fazer exercício consegue aumentar em 30% a captação de O2 do nosso ar. E a pessoa aí, resumindo, fica mais disposta, né? Porque ela vai ficar com mais energia, vai receber melhor. Isso mesmo. O exercício vai te deixando mais disposto
Aí você vai Isso fazendo mesmo. mais exercício, vai ficando mais disposto. Isso. Se vai Muito ficando bem, parado, Roberto. vai ficando mais cansado e vai criando um ciclo negativo, né? O exercício vai criando esse ciclo positivo. Perfeito. A gente tem mais oxigênio, a gente transporta mais, a gente tira mais energia e vai se sentir menos cansado. Não é? É bem isso mesmo que o exercício faz com coração e pulmão. E o nosso sistema osteomioarticular? Então, o envelhecimento sedentário, né, uma pessoa que não faz exercício, ele diminui a massa óssea, a muscular, e aí a sobrecarga articular e um déficit de equilíbrio. Então, como isso acontece? Eu tenho menos músculo, esse músculo vai exigir menos do meu osso, esse osso perde a qualidade, tem uma sobrecarga na minha articulação, porque eu não tenho músculo para ajudar ela, e ainda um déficit de equilíbrio, porque eu não treino meu sistema. Então, como que o exercício pode me ajudar? Ele vai fortalecer esse meu músculo faz tração no osso e aumenta essas células, que tem esse nome difícil, osteoblastos, que são capazes de fortalecer esse meu osso, melhorar a mineralização, a qualidade do meu osso, aumento da massa magra, aumenta a força, então eu tenho mais disposição para as atividades do dia a dia, atividade de vida diária, né? Além disso, o equilíbrio muscular e articular. Então, se eu tenho um músculo muito fraco, eu acabo pousando em cima desse meu osso, dessa minha articulação. Então, eu sobrecarrego essa articulação. De onde vêm todas as doenças, de artrose, osteoartrose, as tendinopatias, os desequilíbrios mesmo como a cifoescoliose. Então, tudo isso parte de um desequilíbrio muscular que pode estar associado à fraqueza muscular que vem com o envelhecimento. Até o risco de Então, queda, né? Também, né? De cair um também, risco né? de queda muito grande, sim, porque o meu sistema vestibular também é prejudicado pelo sedentarismo, né? E aí vai para o É o que vem aqui. ortopedista, passa por 8 Isso, ortopedistas, ortopedista de ombro, de joelho, de quadril, né? isso mesmo. E E quando o ideal seria se esse corpo tivesse fortalecido, né? Se não sim, evitar, pelo menos retarda muito a evolução da doença. retarda muito. Tem muitos estudos que apontam que um exercício físico, por exemplo, se eu tenho uma alteração no meu pescoço, eu tenho uma alteração na minha cervical, e eu vou tratar só a cervical, eu tenho um resultado a muito curto prazo. Porque esta alteração pode vir, por exemplo, geralmente vem da fraqueza abdominal. Então, eu não tenho aquele músculo que me levanta, eu me levanto com os meus ombros. Então, isso acaba sobrecarregando essa musculatura do meu pescoço. E assim, vários exemplos do nosso corpo. Então, hoje a gente sabe que um exercício global, que trabalhe todo o seu corpo, é um exercício interessante para prevenção de qualquer doença, seja do ombro, de um joelho, de um pé. Então, ver como o nosso corpo, ele é um todo, ele está interligado. Então, o exercício físico, uma prevenção, ela vai te ajudar a não nem iniciar uma alteração, uma osteoartrose, por exemplo, de um ombro ou de um quadril, não é? Como qualquer outro exemplo. E o sistema nervoso? A gente tem algum benefício com o exercício? Muitos. Só essa parte daria uma aula inteira, né? De muito tempo. Porque ela potencializa todas as respostas dos sistemas reguladores centrais. Então, os hormônios que nos dão alegria, satisfação, são melhorados com o exercício, os nossos controles de parte renal, do coração mesmo, todos os hormônios que são fabricados, eles são equilibrados, o exercício ajuda eles a ficarem equilibrados. Né? Além disso, o nosso equilíbrio, que é o balance, né? Então, quando a gente anda, por exemplo, cada passo que eu dou, eu saio do equilíbrio e recupero. Eu saio do equilíbrio e recupero. Imagino que o exercício não pode fazer por esse sistema. Quando eu pego o indivíduo que parou de andar, né, que ficou um tempo imobilizado, esse caminhar já é difícil, porque a gente destreinou um sistema natural do nosso corpo. Então, o exercício ele tem um poder grande num treinamento desse cérebro de identificar em que posição está o meu corpo, de controlar essa saída e volta ao equilíbrio, né? Através do meu sistema vestibular, de vários, que é o que cuida, muito idoso com a labirintite e tal, que cuida dessa questão, e que também cuida, que recebe as informações do nosso joelho, do nosso pé, quando a gente está em movimento. Então, por isso que o movimento é tão importante.
Além disso, tem uma questão muito interessante da gente trabalhar, que hoje a gente sabe que nós temos no nosso cérebro, vou dividir assim para estudo, né? Dividido assim para estudo, um centro que seria da dor e um centro do prazer. Então, como funciona? São as produções hormonais. A gente tem desse lado o cortisol, quando a gente fica triste, fica com raiva, quando a gente está em estresse, quando a gente sente dor. Então, aumenta esse centro da dor. E ele é o contrário, é antagonista ao do prazer. Então, esses hormônios, como as endorfinas, as serotoninas que são liberadas no exercício, elas aumentam do prazer. Então, se eu faço atividade física, se eu faço meditação, se eu faço algo que me dá prazer, meu centro do prazer diminui, aumenta e o da dor diminui. Então, veja como é interessante o que o exercício pode fazer até neste âmbito neurológico, pela dor que eu sinto, por exemplo, no ombro, no joelho. Ele trabalha lá, fortalecendo o músculo, né, para diminuir a sobrecarga, mas ele também trabalha a nível central, aumentando esse hormônio que me faz sentir menos a dor. Então, isso tudo são questões que o exercício trabalha no sistema nervoso central. Durante meu tempo aí no IANSP, né, a gente tinha um grupo que trabalhava com a terceira idade, com dor crônica, com doenças crônicas, como osteoartrose, tendinopatias e tudo mais. E aí eu trouxe para vocês para mostrar o exercício que a gente fazia. Então, a gente fazia um exercício para amplitude de movimento, para melhorar a amplitude do meu movimento, para melhorar a força muscular e somava isso no exercício aeróbico de caminhadas, exatamente para ativar tanto esse centro central, esse sistema nervoso central, esse centro, né, do prazer, quanto a parte de força muscular, de equilíbrio mais osteomioarticular, para para tentar abordar esse contexto geral dos benefícios que o exercício pode trazer. Ô Mariana, para aquela pessoa, a pessoa é preguiçosa, é porque eu acho que o principal inimigo é a preguiça, né? E também, eu acho que tem gente que nunca fez exercício, então não sabe nem por onde começar. Então, o que você fala para essas pessoas? Por onde a pessoa começa? Pelo exercício que ela mais gosta de fazer, que é até onde eu quero chegar. E de quem que é esta obrigação? Do profissional que vai prescrever um exercício para esse indivíduo. Então, o exercício ele tem que ser inclusivo. O exercício ele foi feito para o gordinho, para o magrinho, para o idoso, para o jovem, para o portador de necessidade especial, para o idoso demenciado, né? A gente tem que pensar o exercício para a nossa demanda. Então, se alguém chega para mim e fala, eu não gosto de nada, só gosto de dançar, eu não vou propor para essa pessoa que ela vá na academia fazer musculação. Mesmo sabendo que esse exercício é muito poderoso para os ossos, para o músculo, não vou propor. Eu vou propor algo que dê prazer, porque eu preciso aliar os benefícios do exercício à vontade dessa pessoa, à ativação daquele centro do prazer que a gente conversou. E dança de salão, assim, também é um exercício bom, não é? Maravilhoso. O meu preferido. Sempre fui da dança, o meu preferido. Embora a gente saiba do poder de um exercício de musculação, mas qualquer exercício traz benefícios. Mas nesse primeiro momento, se a pessoa faz o que ela gosta, depois ela vai se sentir melhor para começar a experimentar outras coisas também, né? Porque ela vai experimentar independência funcional, né? Então ela vai fazer as coisas com mais agilidade, facilidade, sem se cansar. Ela vai experimentar aumento de endorfina, serotonina, que é o que tem nos antidepressivos, né? Em alguns, né? Que ativam esse sistema. Então, ela vai experimentar felicidade, independência. E aí ela vai querer aquilo muito mais para a sua vida. Então, eu sempre digo que a pessoa que desistiu do exercício é porque o exercício não foi proposto adequadamente para aquela pessoa. Não foi feito de forma individualizada, que é como tem que ser feito um exercício, que pode ser proposto numa academia, num parque, numa academia de dança, dentro de uma UTI, dentro de uma enfermaria. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no nosso público quando for propor uma atividade física. Porque no dia a dia, se você vai vendo,
vai ficando tão complicado que daí já a pessoa começa a ter dificuldade para amarrar o sapato, para pegar alguma coisa em Isso. cima do armário, para esticar o braço. Então, você tem que ver que o exercício ele vai te possibilitar uma qualidade de vida melhor nas pequenas coisas, né? Também, né? Exatamente. Exatamente. E a nossa, por exemplo, outra opção, a gente tinha também a reabilitação virtual, que é um ambiente muito parecido com o nosso ambiente real, ele tem as mesmas demandas, né? Então, lá a gente treina força muscular, a gente treina alongamento, a gente treina equilíbrio muito, exercício aeróbico. Então, as possibilidades são imensas. A gente vai investigar o que aquela pessoa gosta para propor um exercício adequado a ela. Eu acho que isso é a parte mais importante. E o que a gente quer com isso? A gente quer tirar esse idoso de um processo de doença e entendendo esse processo de doença, não só como um mal-estar físico, mas também psicossocial, cultural. Então, a gente tem que pensar no processo de doença em todos esses âmbitos, tirar ele daí e trazer ele para uma qualidade de vida, né? Para uma alegria, uma disposição, uma melhoria do problema físico que ele apresentava, fosse pressão alta, fosse uma artrose de joelho. A gente pensa o indivíduo em todo o seu contexto, como todo que um ser humano é. E a ideia é fazer essa transformação. Aí, se você permite, doutor, vou ler um texto que tem muita relação a isso. Porque começar uma atividade física é uma mudança de vida. É ver que o que você tem hoje já não te serve, né? Por exemplo, esse meu corpo já me dificulta pendurar uma roupa, me dificulta andar até a padaria. Então, eu quero melhorar esta minha condição. Então, eu vou ler um texto do Rubem Alves, que chama Pipoca. A transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação por que devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho de pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho de pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem como passamos pelo fogo. Isso. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosas. Só elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser, mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor, pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder emprego, ficar pobre. Pode ser o fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui, e com isso a possibilidade da grande transformação. Pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente. Pensa que a sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma. Ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente, com que ela mesma nunca havia sonhado. Eu acho que essa é a ideia que eu quero passar, uma ideia de uma transformação. Acho que quando às vezes você pensa, eu não consigo mais, você consegue, né? Fazer essa transformação e ganhar uma qualidade de vida. E o exercício é um bom caminho, assim como temos outras terapias também que chegam aí. E para os adultos, né, que a gente também tem que se preparar para a velhice, né? Porque Sim. Também, quanto antes eu mantenho esse corpo ativo, né? Não esperar remediar, né? Na verdade, eu tenho que prevenir, né? A prevenção é sempre melhor. A minha filhinha, ela me perguntou esses dias, porque eu estou um pouco acima do meu peso. Aí eu vou para academia. Ela me perguntou: quando eu ficar gordinha, eu posso ir para academia também? E eu disse para ela: a academia é para todo mundo, o exercício é para todo mundo. Para quem está gordinho e magrinho, para a criança da sua idade que faz natação,
ou qualquer outra prática. Para o adulto, para o idoso, o nosso corpo tem uma memória celular. Se eu sou um indivíduo que, desde criança, pratiquei exercício, eu sempre vou ter uma capacidade maior de me adaptar a ele. E mais benefícios, a gente tem memória celular, né? Se a gente estender isso para... Tem muitos estudos que mostram. Um indivíduo que teve um acidente vascular cerebral, ele se recupera melhor se ele tem essa memória da atividade física. Né? Um indivíduo que quer um bom desempenho cognitivo no estudo, o exercício ajuda ele a desempenhar melhor. Então, o exercício, ele tem... É que é difícil falar em tão pouco tempo sobre tudo isso, Sim, mas ele sim. tem esse grande alcance. Mas o importante hoje é a gente passar esse recado, né? Da importância do exercício. E quem que eu procuro para começar a fazer um exercício? Ou posso só andar? Como é que é esse primeiro passo para começar a fazer exercício? A gente tem testes excelentes para prescrever um exercício. Então, eu sempre recomendo que procure um profissional, né? Um educador físico que possa fazer um exercício individualizado, que é o que eu muito falei aqui. Se a gente faz um exercício que é geral para todos, pode ser que eu me frustre, que aquele exercício não fosse para mim, né? Então, um indivíduo, um profissional bem preparado, ele consegue olhar para você, te avaliar, ver que intensidade você tem que começar esse exercício, porque isso existe, a gente tem que obedecer isso, e também ver que tipo de exercício que é mais adequado para a sua vida, para o tempo que você tem disponível. Então, essa é a ideia. Enquanto eu não acho esse profissional, posso começar fazendo caminhada. Caminhar é bom? Caminhar é bom, é muito bom. Eu acho que quem sabe respeitar... Vou dar uma dica leiga, os profissionais vão ficar bravos, porque a gente tem que fazer os testes, eu acho que a gente deve procurar, mesmo que seja... Hoje tem esse serviço gratuito nos postos, né? Uhum. A gente tem vários postos de saúde que oferecem esse serviço, exatamente para o indivíduo ter esse atendimento mais especializado. Mas quando eu começo a abrir a boca no exercício, eu estou mudando meu limiar, né? Então, talvez para começar até aí. Comecei a abrir a boca, eu mantenho ali, não aumento mais a intensidade. Mas eu oriento a procurar um profissional. Dentro dos hospitais eles existem, né? Nós prescrevemos esse exercício. E as pessoas que não estão hospitalizadas, existem muitos centros de atendimento. A gente tinha um até no nosso hospital, no IANS. Então, procurem, vai valer a pena. Pode mudar a vida. Bom, Mariana, muito obrigado pela sua participação, pela sua apresentação. Sempre é um estímulo para a gente, quem não começou, para começar, quem já está fazendo, para continuar, né? Nunca parar, porque não tem idade para começar e nem para parar, né? Não, nem pessoa certa para o exercício, ele é para todos. Muito Exatamente. obrigada, doutora, agradeço.